com vocês, Fernando, Paula, meu querido Miro Nascimento, enfim, satisfação mais uma vez estar por aqui com vocês. Bom, e aí a vida de vice-prefeito, como é, Fernando Sabino? Me conte aí um pouco. Olha, a vida do vice-prefeito atual de Feira de Santana não é nem tão ruim, né? Para ser muito honesto a você, porque eu faço exatamente o trabalho de vice-prefeito, que é aquela prontidão, aquela expectativa, né? Aquela disposição para poder ficar, atender os chamamentos feitos pela autoridade maior, que é o prefeito municipal, o Dr. Colbert Martins, e faço também um trabalho juntamente com o grupo executivo, onde a gente recepciona exatamente as grandes empresas e a todos aqueles da área industrial, comercial que quer está em Feira de Santana, que precisa de um contato com a prefeitura, que precisa exatamente dos benefícios que a prefeitura proporciona para as empresas que se instalam em Feira de Santana. E aí nós temos um comitê onde faz parte o secretário Carlos Brito, o Sérgio Carneiro, antes era o Sebastião Cunha que fazia parte, e aqueles outros secretários que a depender da pasta ou a depender do assunto que nós vamos tratar lá, que às vezes nós precisamos convocar alguns para poder recepcionar aquele empresário que está visitando Feira de Santana e que precisa exatamente desse tipo de atenção. Tem tido essa procura por Feira de Santana? Feira de Santana tem tido, ou melhor, sempre teve. Feira de Santana é uma cidade que se posiciona geograficamente de uma forma muito privilegiada, estamos numa posição econômica também, um PIB altamente privilegiado a nível nacional. O entroncamento rodoviário hoje nós só perdemos exatamente para o estado de São Paulo, mas Feira de Santana se posiciona e atrai exatamente todos aqueles que querem principalmente atender o Nordeste do Brasil. Então Feira de Santana é a base, né? Então Feira de Santana não só a prefeitura recebe, como de forma deliberada se instalam em Feira de Santana várias indústrias, comércio, independente às vezes de ter que visitar a prefeitura e buscar algum tipo de apoio, né? Então, Feira de Santana é uma cidade fantástica, ela cresce independente daquilo que está acontecendo na área política, econômica do país. A gente não para de crescer, não para de se desenvolver. O que nós precisamos cada dia mais é ter uma atenção especial exatamente para esse crescimento. Aí depende do poder público, não só o municipal, como estadual, como federal, com as autoridades públicas que tem que estar atento, né, para poder ajudar e para poder fazer com que a nossa Feira de Santana cresça mais ainda. Que tipo de equipamento, de infraestrutura você acha que Feira de Santana precisa ter para atender a essa demanda, a esse crescimento, não é? Porque sabe, o empresário, de um modo geral, ele examina todo o processo de infraestrutura de um município para ele trazer um investimento de alto porte. Olha, o investimento hoje de alto porte em Feira de Santana carece de algumas ações privadas, PPP, ou do estado, ou até mesmo do município. Mas são atitudes de infraestrutura que eu acredito que não pode demorar mais de acontecer em Feira de Santana. Primeiro, nós precisamos ter exatamente um centro industrial maior. O espaço que nós tínhamos do Subaé, eu acho que todo ele já foi ocupado, é muito pouca coisa que tem. Nós precisamos exatamente, a prefeitura tem um projeto para um centro industrial misto, e não seria somente a área industrial, mas a área de logística também na região norte, né? Para o norte de Feira de Santana, pegando aí a 116, a 324. Isso nós não podemos demorar de fazer. Precisamos que o governo federal invista exatamente no braço. A gente já não pode hoje já chamar e dizer que o novo anel rodoviário de Feira de Santana, ele seria exatamente um anel, porque hoje há um estudo do Ministério onde determina quais são as alças, né, ou os braços do anel de contorno que são economicamente viáveis. Não será mais uma construção sem ser pedagiada, sem ter investimentos particulares, né, da iniciativa privada. Então nós precisamos ter isso aí também. Nós precisamos que o governo do estado faça os investimentos na infraestrutura em termos de aeroporto. Nós precisamos trazer a Feira de Santana para atender a logística, aquele terminal rodoviário que nós sempre tivemos desde a época
do crescimento de Feira de Santana, existia a ferrovia aqui que atendia não somente a passageiro, mas carga. Então, nós estamos aqui perto, Alagoinhas, Santo Amaro, é só uma questão de movimentação política e disposição política de investir. E há hoje uma movimentação no Ministério, nesse modal, por exemplo, de grandes investimentos no Brasil, e Feira de Santana passa exatamente pela contemplação desse terminal ferroviário, né? Dessa linha que atende a Feira de Santana, porque cruza Norte e Nordeste, entendeu? E Feira de Santana não está sendo contemplada. O aeroporto hoje Feira de Santana, você tem Feira de Santana de forma privada, que é o GRID, que é um centro de logística em Feira de Santana, que as grandes empresas multinacionais todas estão instaladas lá, e Feira de Santana às vezes nem conhece isso aí, nem conhece. Hoje lá nesse centro logístico, que é privado, totalmente privado, gira em torno só de carros pequenos para entrega de encomendas em Feira de Santana, com mais de 400 carros dia, sem falar a quantidade de caminhões que chegam para poder colocar nos seus depósitos as encomendas. Então, lá você tem várias vendas pela internet, a maioria delas, ou quase todas elas, estão todas lá. O e-commerce, entendeu? O marketplace, todos eles hoje tem ponto de apoio em Feira de Santana, sem falar daqueles grandes que estão mais próximos de Salvador, por conta inclusive do aeroporto. Inclusive ontem o aeroporto de Salvador deu uma pane. Pois é. A iluminação energia, né? Deu um problema, só voltou por volta de meia-noite, e foram 28 voos que foram desviados para o aeroporto de Porto Seguro. Pois é, agora imagine, você vai descer em Feira, você vai estar vindo para Feira de Santana, você não consegue descer em Salvador, vai descer exatamente em Porto Seguro ou então em Aracaju, que é a outra opção que eles sempre colocam. E Feira de Santana precisa ter isso acontecendo da melhor forma possível. Eu acho que o que está aí já começa a ajudar, você já consegue sair de Feira de Santana para Recife, de Recife para outros estados, mas agora parece que Aracaju também está sendo, o aeroporto está atendendo, a Azul também está atendendo Aracaju, mas a gente precisa, independente de qualquer coisa, Feira de Santana ela é uma cidade aonde independente do passageiro, que costumam se dizer que nos aeroportos que o passageiro não dá lucro, quem dá lucro é carga, e Feira de Santana, dentro da sua condição de ser o polo, entendeu, distribuidor e de armazenamento para poder atender o Nordeste do Brasil, precisa exatamente descer grandes aviões cargueiros para poder trazer, não só do Brasil, como trazer também da Europa, dos Estados Unidos, cargas, entendeu, que desce hoje em Salvador. Esses aviões descem em Salvador, aluga-se exatamente o transporte rodoviário que chega em Feira de Santana para esses depósitos, né? Para essas empresas que vão fazer a redistribuição em toda a cidade e região, e micro e macro região. Fernando Fabinho, é o seguinte, você foi deputado e na sua época na feira tinha uma representação melhor. Hoje só temos um deputado federal. Esse encolhimento político de Feira de Santana, quer dizer, político no sentido de representação em Brasília, não tem dificuldade, não traz dificuldade para a Feira de Santana? Claro que traz, né? Você pode observar, você vê todo dia no jornal, na televisão brasileira, vendo exatamente a busca, a cobrança, o trabalho que é desenvolvido pelas bancadas de todos os seus estados. Eu fui deputado durante 2 mandatos e eu pude observar que o único estado que eu não sentia uma coesão, uma união política, entendeu? Em defesa do estado, em defesa de cidades importantes como a de Feira de Santana, era exatamente a Bahia. Se você vê a bancada do Piauí, a bancada de Minas, de São Paulo, Rio Grande do Sul, sem falar naquelas bancadas que atendem ao agronegócio, à indústria, ao comércio, que independe do estado, eles estão lá exatamente buscando. Então eles lá é uma camisa só, eles brigam, vibram e defendem exatamente investimentos no estado. Hoje nós temos a Bahia com investimentos do governo federal, mas que podia ter muito mais. Nós temos 30 e poucos deputados, né? 33 se eu não estou enganado, né? Uma cidade como Feira de Santana, que é a segunda cidade maior do nosso estado,
precisa ter uma representação política muito forte. Já tivemos 4 ou 5 deputados federais aqui, hoje só tem um. Pois é, então um sozinho é aquela história, uma andorinha só não vai fazer verão. Ajuda, mas é um. Você precisa ter mais que um. Você precisa ter uma comissão que normalmente são 21 deputados. Quando há interesse do partido, do Estado, às vezes você consegue colocar de um Estado só 5 deputados numa comissão daquela, 3, 4, 5 deputados. E tenha certeza, porque infelizmente o grande público não conhece, o que acontece em Brasília, que chega no plenário, que é o que é divulgado, primeiro acontece nas comissões. Todas as comissões, todo aquele tipo de projeto que tem que ser aprovado tem que passar nas comissões. Então, na verdade, a maior briga e a maior defesa dos deputados estão exatamente naquele tipo de projeto, naquele tipo de negociação e reivindicação que acontece nas comissões. E ali você tem que ter mais de um deputado. Na hora que você tem um deputado só, como ele tem condição de estar em 4, 5 comissões ao mesmo tempo? Então, você não tem condição de fazer isso. O deputado atende no máximo 3 comissões, 5 comissões e não tem condição de atender, porque às vezes chocam as reuniões, chocam exatamente o período de sessão. Então, é preciso que Feira de Santana entendeu que nós precisamos de uma representação política cada dia mais forte, digna do tamanho da nossa Feira de Santana, digna do tamanho da quantidade de votos de Feira de Santana. Feira de Santana precisa exatamente tentar entender que o mais importante é votar nos representantes que estão defendendo Feira de Santana. Porque eu fui deputado, eu representava a Feira de Santana, mas eu tinha mais, vamos supor, 50 outros municípios de que eu tinha que representar também, né? E todos eles têm o seu peso político e às vezes acontece que você tem que se dividir, independente daquela representação que você tem, como eu sempre fui, graças a Deus, muito bem votado em Feira de Santana. Então meu peso maior e minha defesa maior sempre foi Feira de Santana, mas tem os outros municípios. Então na hora que você vê deputados outros, que eu tenho vários colegas e amigos que aqui estão e que defendem Feira de Santana e que representam Feira de Santana, mas é mais uma cidade para ele. É mais 3.000 votos, é mais 4.000 votos. É alimentação apenas de um complemento da eleição dele. Mas na hora que você vê um deputado ter 40.000 votos, 50.000 votos em Feira de Santana, ele tem que se dedicar para Feira de Santana. Ele tem que mostrar que trabalha e que defende Feira de Santana e tem que colocar benefícios e verbas, entendeu, para a prefeitura, independente de quem seja o prefeito. Independente da bandeira política. Você está lá defendendo a Bahia e defendendo Feira e defendendo o Brasil. Então, se Feira de Santana realmente consegue lhe dar uma votação como essa, você tem que estar à frente, brigando e defendendo e trazendo para Feira de Santana, sem se preocupar com a questão política. O importante é que Feira de Santana receba o benefício, as emendas parlamentares, os projetos que precisam ser coletados. Hoje, Feira de Santana, posso dizer para vocês com bastante consciência, Feira de Santana, para a infraestrutura de Feira de Santana, para o desenvolvimento de Feira de Santana, a Secretaria de Planejamento de Feira de Santana, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana tem mais de 1 bilhão de projetos, pontos. Dependendo de dinheiro. Dependendo exatamente de verbas, de participação público-privado, de iniciativa do governo do estado, iniciativa do governo federal. E também aquilo que é mais importante, iniciativa também da Câmara Municipal. Porque Feira de Santana, somente com a receita dela, ela não tem condição de fazer infraestrutura. Ela precisa, além do mais e acima de tudo, ter aquilo que ela tem, graças a Deus, de bom hoje, que é crédito. Tem que ter financiamento. Você precisa da aprovação da Câmara para poder fazer financiamento para a infraestrutura de feira. Sem esse tipo de investimento, nós vamos ficar exatamente à mercê dessas dificuldades que a gente tem hoje. Nós estamos entrevistando o vice-prefeito de Feira de Santana, Fernando de Fabinho. Vamos falar de Centro de Cardiologia André Almeida, referência em prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do coração em Feira de Santana. Centro de Cardiologia André Almeida, 3625-9766. Senhores lojistas, a CDL está lá promovendo no mês de junho, nesse mês de junho, a campanha já está promovendo a campanha Super Prêmios, sorteando um automóvel, um novo Polo, uma moto Honda Pop 110 5 vales compra no valor de R$1.000 com os consumidores que realizarem compras nas lojas credenciadas da campanha. Para mais informações, entre em contato com a CDL através do telefone
3636, solicite seu kit de participação. E você já imaginou ter tudo o que precisa num só lugar para tornar o seu escritório organizado e eficiente? Bahia Papelaria, a solução para você, seu futuro completo, seu escritório completo, melhor dizendo, conectado com o melhor preço e atendimento especializado. Pagamento facilitado, tudo num só lugar. Compre na loja, direto no site bahiapapelaria.com.br ou WhatsApp 998130115. Sua empresa merece o melhor em saúde e qualidade de vida. Isso é União Médica, que tem um plano perfeito para sua empresa. A novidade que agora você já pode incluir na sua família como dependente. Você tem CNPJ ou MEI? Faça agora mesmo seu plano de saúde, plano empresarial a partir de R$ 192,71. União Médica com você em todos os momentos. De Ricarte, distribuidor de autopeças, linha pesada, linha leve, atacado, varejo. De Ricarte, confiança, credibilidade, mais de duas décadas e meia na cidade. No Rio de Janeiro, na Avenida Rio de Janeiro, 724, frente à Vila Olímpia, perto do Descanso, e na Rua São José, 332 Baraunas, ali uma loja que recepciona muito os motoristas, os donos de oficina, os mecânicos. Vocês são recebidos com tapete vermelho. Manda aí para Mauro Ricarte e Ana Paula um café especial para toda a equipe da de Ricarte. Agora, eu quero com aquele leitezinho tirado da fazenda, pode ser? Pode ser? Manda aí, daí pro vice-prefeito também um café. Ô, Bárbara, não tem mais café aqui não, é? Da Rio do Café, você acabou? Tá ali na sala ao lado. Ei, manda buscar. Não tem o café aqui, passa para mim com leite aí, viu? Virtual esse aí. Olha, Fernando, esse é tirado da... Isso normalmente, às vezes, o cidadão vem sem tomar café, né? Aí complicou mais a vida dela ainda aí. Mas essa moça aqui, ela fez greve agora. É? Fez greve do café, viu? Ah, entendi. Miro Nascimento, eu sei que você está agoniado para falar, Miro. Mas aguarde, Miro. Pode continuar. Tenha paciência, Miro. Você não nasceu de 7 meses, que eu quero falar do Hospital Torrinos. Eu só fiz sinalizar. É referência em tratamento das doenças do ouvido, nariz, garganta, buco, maxilo, e agora também um centro de excelência em rinoplastia, cirurgia plástica, estética facial, também corporal. O Hospital Torrino, Centro Sobradinho, 21014455. E se você não tem ainda uma caminhonete Frontier, amigo, aproveita, vá hoje fazer o test drive da Nissan Frontier 2023. Além de mais, você tem lá na Jade hoje o Kicks, o Nissan Kicks, que é o carro top de vendas hoje. Tem o Nissan Sentra Sedan, que chegou super especial, mas a Nissan Frontier, e se você quiser a Proforex, é a única caminhonete com teto solar, a cor cinza Shark, viu, Paula? Que você pensa só tem na Proforex, viu? Se você quiser a cinza Shark, tem que ser a Proforex. Tem outras cores, se você quiser. A platino, tem branco, tem qualquer cor. Agora, a Proforex tem várias cores, mas a cinza Shark, que você tanto gosta, você ficou admirando a cinza Shark, é a Proforex 4x4, teto solar, multimídia com câmera 360 graus. E tem um detalhe, cobre o ponto cego. Você já viu aquele ponto cego do carro? Não é que Com câmera, né? não é quem tem carro sabe, né? Você não enxerga tudo que tem o retrovisor, mas ele sinaliza. Se qualquer veículo ou pessoa passar no ponto cego, acende um dispositivo no próprio retrovisor do carro, você olha, e ainda tem um sinal, um barulhozinho, sei lá, um sinal eletrônico que sinaliza que alguém ou uma moto está no ponto cego, chamado ponto cego. Entendeu? Outra coisa que esse carro tem, se você vai dirigindo à noite, pode ligar os faróis alto, não precisa você ficar manuseando alto e baixo. Ele automaticamente vai passando por um carro, ele baixa o farol. E se você vai atrás também, que você sabe, o farol alto atrapalha. Ele baixa também o farol, porque ele vê que tem as luzes, a não ser que o carro esteja sem a luz traseira, sem os faróis traseiros, né? A lanterna traseira, apagada. Aí ele falou, mas se tiver qualquer lanterna traseira acesa, não é isso, Fernando?
ele baixa o farol. Então não precisa você ficar sinalizando, baixa, luz alta, luz baixa, luz alta. Não, ele faz isso tudo automaticamente. Só falta dirigir sozinho o carro, E né? se Porque você vai ultrapassar sensor de chuva, sensor de luminosidade, de tudo. Se você vai ultrapassar a faixa contínua, ele sinaliza. Olha, ele dá o sinal que você está entrando na faixa contínua. Você vai se quiser, não é? Mas que ele diz, olha, aí é perigoso. Está dizendo para você. Nós vamos estar comprando o carro que ele vai andar com a gente sozinho, sem não você se é isso? preocupar para guiá-lo. Já existe, Já né? existe. Agora A questão agora é só... Viu, Fabio? Você se acostumar com isso aí é complicado. E pior do que o carro ser motorista os drones que estão inventando agora, que inclusive a Embraer está fabricando o drone que tem capacidade de voar 30 minutos sem controle? Piloto. Não, tem um controle. Por exemplo, para carregar passageiros. Por exemplo, você vai sair de São Paulo, vamos dizer São Paulo, quer ir para o aeroporto de Guarulhos. Está no centro de São Paulo. Lá, vamos dizer, num heliporto qualquer, um hotel. Você entra no drone, ali programa-se a próxima parada no aeroporto. Sem piloto, meu amigo. Agora eu não tenho coragem não, viu, Fabio? Andar num negócio desse, ainda no chão, ainda vai lá que seja, mas lá em riba. Agora tem umas situações que a gente vai precisar. Né? Aí é para sair do engarrafamento. E tem algumas situações que a gente vai precisar se adaptar também, né? Eu vi um vídeo outro dia na internet que me chamou a atenção, né? O cidadão no carro autônomo, lá dos Estados Unidos, né? E o policial querendo parar o carro. Como é que para? Querendo fiscalizar o carro. Como é que faz? Eu não tô dirigindo, meu amigo. Eu tô sentado no banco de trás. O que é que eu faço agora? Eu sou carona. É Uber, né? Acho que é Uber, né? Já autônomo. E aí, o que é que faz? E agora, meu amigo, o guarda querendo parar. Viu, Fabio? Eu já estou no tempo antigo, eu quero dirigir meu carro. Miro, tem uma pergunta para o vice-prefeito. Tenho sim, Dilson. Primeiro, bom dia para o vice-prefeito Fernando Fabinho. Bom dia, Miro. Nós tivemos essa semana, Dilson Barbosa, a exoneração de Sebastião Cunha, né? Do cargo secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Feira de Santana. E a gente tem, por conhecimento, essa ligação de que o Fernando Fabinho estava dentro desse processo aí também, juntamente com o próprio Sebastião Cunha. Até que ponto, né, isso pode atrapalhar, né, dentro desse planejamento que estava acontecendo, juntamente com essa busca com o PNUD, dentro desse processo que o senhor colocou aí agora há pouco, principalmente também desse centro empresarial, quando se fala disso, está se falando também da questão do e-commerce, mas aí tem várias outras empresas que estão inseridas, né, o Mercado Livre, AliExpress, tantos outros, que tem um centro distribuidor aqui. O senhor foi convidado para ser o secretário, né? O senhor tem esse nome. Né? Demorou tanto, ele rodeou. Como fica essa sequência aí? Estou só procurando saber, porque me parece que o senhor passa a ser esse nome indicado também aí nesse processo. Veja só, isso é uma atitude que tenho certeza que no momento certo, na hora certa, o prefeito vai tomar, né, fazendo a substituição do secretário Sebastião Cunha. Quero aproveitar aqui de público e dizer que Sebastião fez um trabalho muito bom à frente da secretaria, sempre esteve à disposição, nos ajudou bastante no período que lá ele esteve, dando a sua parcela de contribuição, entendeu que deveria se afastar agora, e eu acredito que o prefeito, se já não está, eu acredito que por esses dias ele deve estar anunciando um novo secretário. Porque ontem e hoje não saiu nomeação. Então eu acredito que a qualquer momento, né, o prefeito deve estar anunciando um outro substituto que vai assumir a secretaria, e nós vamos trabalhar juntos também com o mesmo objetivo, com a mesma condição. O nome que diz, inclusive, a informação que pode sair da área empresarial, o senhor tem essa informação também? Olha, a informação que eu tenho é mais ou menos como a sua, né? Da mídia, de alguns amigos especulando, mas honestamente o prefeito não me fez nenhum tipo de confidência com relação a essa substituição, não. Mas eu acredito que ele vai buscar, acima de tudo, como ele está num processo, inclusive, de oxigenação da administração municipal, eu tenho certeza de que ele vai trazer para colocar à frente da secretaria uma pessoa competente que tenha condição de fazer o trabalho e dar a sua contribuição para o desenvolvimento de Feira. Jair Batista negou, não foi disso?
Ele que é da área Já eu, empresarial. inclusive, encontrei ontem, lá na missa de 30º dia de Evaldo. E aí, secretário, ele deu risada, né? Então, ele não disse não, nem sim, nem não. Sim, né? Nem sim, nem não, né? Eu já abracei ele é meu amigo pessoal. E aí, secretário? E ele também não disse nem sim, nem não, né? O silêncio dá a impressão de que algo está nos ares né? e não é avião da carreira, viu, Fabio? Ô, Dilson, tem uma pergunta a fazer também ao vice-prefeito Fernando de Família. Primeiro, bom dia, é bom tê-lo aqui conosco sempre. Bom dia, Fernando. O senhor tem sido um importante interlocutor da prefeitura, tem feito essa ponte entre prefeitura, muitas vezes empresários da cidade. Eu, por exemplo, já estive em um encontro, acho que mais ou menos um ano atrás, para tratar do aeroporto, na associação comercial, o senhor estava presente, e também com a própria Câmara Municipal. E tem sido um grande calcanhar de Aquiles para um lado e para o outro, né? Esse contato meio estremecido, né, entre prefeitura e Câmara Municipal. Como é que o senhor vê hoje a relação, tendo visto que a gente teve essa dificuldade aí agora de ser colocado em pauta e aprovado, né, o projeto do Parque de Exposições, que não era nem um projeto da prefeitura, mas precisava da anuência da Câmara Municipal para a construção do Centro de Formação do CNA Senar. E volta e meia a gente tem, né, algum tipo de declaração de uma parte ou de outra que a gente vê que a relação ainda pode ser melhor. O que é que já melhorou? O senhor acha que já melhorou em algum ponto? E como é que o senhor vê hoje a relação entre Câmara e Prefeitura, e até que ponto o seu papel pode ser importante também de fazer essa ponte entre um lado e outro? Olha, veja só, Feira de Santana, ela tem sofrido muito com essa situação, né? Eu não estou querendo aqui criar nenhuma situação polêmica e também não criar nenhum tipo de colocação que venha nominar pessoas ou atitudes, mas no momento que você tem certas dificuldades numa cidade tão importante como Feira de Santana para aprovar projetos importantes para a Feira de Santana, eu acho que você não pode ter bandeira política, você não pode ter partido político, você tem que fazer exatamente o seu papel como legislador e trabalhar em benefício de Feira de Santana. Não acredito, não vi até agora nenhum tipo de projeto que foi apresentado pela prefeitura que não mereça a atenção da Câmara e que a Câmara não possa se debruçar sobre esse tipo de projeto, melhorar o projeto, porque isso é comum, o legislativo contribuir, melhorar, ampliar benefícios para o município. Então, eu acho que a melhor atitude do legislativo é exatamente o estudo dos projetos que chegam pela Câmara e também aqueles que eles podem exatamente contribuir para o desenvolvimento e a legislação de Feira de Santana. Então, no momento que você tem essa dificuldade, você me perguntou como é que está a situação atual. A situação atual, eu acredito que esteja um pouco amena, porque até onde eu tenho conhecimento, a prefeitura agora consegue ter a maioria, mas não consegue ter uma maioria absoluta, né? E no momento que não é obrigado a gente gostar, não é obrigado a gente entender que você é o melhor administrador, que é o melhor executivo, que é o melhor vereador, mas é importante a gente entender de que Feira de Santana é mais importante que todos nós, tá? Então eu acho que a posição do prefeito, a posição da Câmara, na hora que há esse afastamento, há esse tipo de discussão, ela não traz nenhum tipo de benefício para a feira. Tá? Não traz nenhum tipo de benefício. Então, eu entendo que nós temos que nos curvar ao mais importante, né? Nós fomos eleitos com a intenção de contribuir com Feira de Santana. O executivo, o prefeito, o vice-prefeito, o legislativo, os secretários que aí estão, os cargos de confiança que aí estão administrando Feira de Santana. Então, essa, na verdade, é a nossa missão. Nós temos esse papel importante. Aí, o período que você tiver ali com aquele mandato, você tem que trabalhar por Feira. Claro que na hora do embate político, na hora da discussão política, na hora da defesa do partido, do seu mandato, você tem que ter altivez. Você tem que ter altivez. Como eu entendo que o executivo também tem que ter a sua postura de executivo, tem que ter sua altivez, tem que saber como administrar o município, mas é importante que entendamos e que a gente entenda
de que Feira de Santana está acima exatamente dessas duas funções. Essas funções têm que trabalhar, elas são coadjuvantes com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de Feira. O senhor tem feito essa ponte entre um lado e o outro, tem Olha, dominado essas conversas? Graças a Deus eu tenho uma boa relação, eu consigo ter amigos em todos os partidos e ter uma relação com todos os vereadores. E sempre que há uma necessidade que eu posso contribuir, eu faço. Até porque entendo que esse também é o papel não somente do político, mas também do cidadão, do empresário. Porque você, cidadão, vota no vereador, vota no prefeito, o empresário também. Então, no momento que você sente que algo não está funcionando bem e que você tem acesso ao vereador, ao vice-prefeito, ao prefeito, você tem que dar sua parcela de contribuição, cobrar, pedir, reivindicar, defender feira. Esse é o papel de todos nós, né? E no momento que nós nos calamos e o executivo ou o legislativo sobrepõe a tudo e fica e a população fica à mercê exatamente sem haver uma reclamação, é ruim para a Feira de Santana. Isso é ruim para qualquer município, é ruim para a democracia, inclusive. Então nós temos que ter voz, nós temos que falar, o cidadão tem que falar, ele tem que reclamar, ele tem que fazer as críticas construtivas, não aquelas críticas que você sabe que elas vieram apenas com o intuito de fazer o trabalho político, de tentar denegrir o trabalho ou a atuação de cada político. Mas no momento que você defende Feira de Santana, não importa qual é a camisa que você está vestindo para defender Feira. Tem um ouvinte aí que quer fazer uma pergunta. Não, é a doutora Rosalina. Doutora Rosalina, né? Exato. Um abraço. Bom dia, bancada linda do Bom Dia Feira. Eu aqui hoje vou dar um alô duplo e um carinho duplo para essa bancada e também para Ana Paula, que ontem nos encontramos, foi assim, maravilhoso, essa grande amiga que eu construí diante das minha ida, meus encontros com ela. É uma pessoa maravilhosa, viu, Dilson? Você é um privilegiado de ter uma radialista do top de Ana Paula, viu? Porque ela é top mesmo, e uma voz maravilhosa. E esse vice-prefeito também maravilhoso, lindo e maravilhoso. E aí, primo, saudades. Você continue na sua batalha e eu como eleitora, viu? Deus te abençoe. Eu só tenho que agradecer a Rosalie, né? Embora que elogio de primo é um negócio meio complicado, né? Mas Rosalie é uma pessoa espetacular, tem um carinho todo especial por ela. Ô, Fernando, agora vamos falar o seguinte, a Associação Municipal, né, está se aproximando, fala-se muito que Zé Ronaldo voltaria a ser candidato a prefeito, pelo grupo ligado ao prefeito Colbert Filho, outros dizem que Fernando Fabinho estaria nessa lista de prováveis candidatos a prefeito de Feira. Enfim, como é que você encara esse futuro político daqui para frente? Olha, você fala o futuro político de Feira de Santana, né? Não, eu estou falando o pessoal. O futuro político pessoal de Fernando Fabinho. Mas veja só, primeiro, no momento que você está numa missão como essa, você está sempre à disposição. Agora, é importante lembrar que aí agora vem o lado político e a defesa política, né? Que quando você pertence a um grupo político, você precisa que esse grupo esteja coeso, esteja consciente, que tenha capacidade de realmente selecionar, escolher, indicar aquele que está mais preparado, aquele que tem exatamente as condições de poder disputar uma eleição que vai acontecer o ano que vem, né? Então nós sabemos que a última eleição já foi uma eleição muito difícil, né? Uma eleição muito disputada, uma eleição que o nosso grupo político veio continuar no comando do município, mas isso tudo aconteceu no segundo turno, não aconteceu no primeiro turno. Então são sinais de que a gente precisa, acima de tudo, fazer um trabalho diferenciado, né? Tem uma atenção especial. E eu entendo que o nosso grupo tem grandes nomes, nós temos grandes nomes, mas não posso deixar também aqui de reconhecer de público que o nome que tem experiência, que tem entendeu, a capacidade de absorver de forma natural a maioria dos votos de Feira de Santana é o ex-prefeito José Ronaldo.
né? Eu entendo que ele, dentro deste grupo, ostenta exatamente essa condição. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer que ele não é o homem mais bem preparado do grupo para poder fazer. Agora, temos outros nomes, e política é muito dinâmica, né? O que a gente precisa é, no momento certo, na hora certa, ter a capacidade, entendeu? De sentar, de conversar e de definir o seu representante. É isso que eu espero que o grupo faça, e é isso que o grupo tem que fazer. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de ouvir uma entrevista do prefeito Couber e ele dizer exatamente que precisa e que vai estar, né, dentro desse processo, ajudando também, liderando, para que se possa exatamente ter um grupo coeso, firme e forte para continuar no comando de Feira de Santana. Agora, pessoalmente, você teria uma aspiração, você tem a aspiração de ser prefeito de Feira? Não, olha, não, Dilson, se eu disser a você que isso nunca passou pela minha cabeça, eu estou mentindo, né? Mas lá atrás eu também tomei uma decisão muito pessoal de que deveria não continuar fazendo política, né? Participando da vida pública. E durante um período fiquei afastado, não fiquei ausente, mas fiquei afastado, né? Da disputa política, da participação, mas sempre tive dentro do partido amigos e companheiros aonde estávamos sempre conversando. Isso é uma prova que fez com que eu retornasse agora na condição de vice-prefeito. Mas eu entendo, né, de que nós temos que, no momento certo, na hora certa, ter um candidato à altura de Feira de Santana e na condição de poder ganhar a eleição, que isso que é o mais importante. Fernando, foi muito bom tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença, desejo a você um bom São João, né? O mês de São João. É fim de semana, passamos hoje, amanhã é feriado, né? Amanhã na sexta-feira. Tem muita gente que foca. Você que é um forceiro como nós todos. Pois né? é. E o São João chegando. Hoje à noite eu já procuro estar mais perto do Rio, viu? Pois é. São João Ele não. gosta de São João, fez muitas festas por lá, né? Em Santa Bárbara, em Santa Bárbara, Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Bom Dia Feira, foi bom. Bom, eu que agradeço, é sempre uma alegria poder estar aqui junto com vocês, dividir essa bancada e participar e contribuir, né, para que Feira de Santana tome conhecimento daquilo que a gente continua fazendo, daquilo que Feira de Santana carece e merece. Tá Obrigado, bom? Fernando. Um abraço para todos vocês. Vice-prefeito de Feira de Santana, vamos agora ao intervalo comercial.